Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Graça e paz, amados e muito queridos irmãos, estamos aqui para mais uma vez levar uma palavra de Deus para você, para o seu coração. Vai o nosso abraço muito especial à família Igreja Batista Central, igreja da qual o Senhor nos deu a alegria de estarmos pastoreando nesse momento. E essa mensagem, ela tem o objetivo, de ser a mensagem do domingo de manhã. Nós como igreja temos o princípio, de todo domingo de manhã termos a nossa escola bíblica, e essa mensagem é para você que está conosco nas redes sociais, no domingo pela manhã, às 8h30 da manhã. E o tema da mensagem de hoje, queridos, tendo em vista que já estamos na terceira semana, sem podermos nos reunir como igreja, enfrentando essa realidade, essa crise que ora assola toda, ou quase toda a humanidade, e pensando sobre como entender tudo isso. Eu quero convidar você para meditarmos num texto da Sagrada Escritura, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, do verso 1 até o verso 3. Veja como nos diz a palavra do Senhor. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Eu queria pensar com você nessa noite, nessa manhã, melhor dizendo, o que nós podemos aprender com tudo isso que nós estamos vivendo? Quais lições podemos tirar? O que você acredita que Deus quer falar comigo e com você durante esse período que nós estamos enfrentando? Qual será a vontade de Deus? Qual será o desejo que Deus tem no coração de imprimir na nossa mente, de revelar a nós através de tudo isso? Você já parou para pensar nisso? Porque, olha, queridos, está sendo assim difícil, conseguir filtrar a quantidade de informação que vem. Cada hora chega uma informação diferente, uma notícia diferente. A gente tem visto assim, com bastante preocupação, até mesmo dentro das igrejas, até mesmo líderes, grandes líderes, entrando num processo de desgaste e de questionamento. Mas espera aí tudo, vamos acalmar o coração agora e vamos pensar assim, o que será que Deus quer falar com tudo isso? Porque, com certeza, queridos, Deus está se revelando no meio de tudo isso. Com certeza, toda essa situação, ela é sim uma forma de Deus falar. C.S. Lewis disse o seguinte: o sofrimento é o megafone de Deus. É durante um sofrimento que muitas vezes as pessoas param para ouvir a voz do Senhor. E nós que somos igreja, como nós temos interpretado todo esse tempo? Como nós temos visto tudo isso? O texto que eu li para você, Jesus é questionado sobre fazer algum sinal. Os fariseus queriam, de alguma maneira, questionar a autoridade de Jesus. E aí disseram, faça um sinal provando que você é o Filho de Deus. E Jesus disse, não vou fazer sinal nenhum. Sabe por quê? Porque vocês sabem interpretar o que está acontecendo aqui. Jesus disse para os seus ouvintes, engraçado, se no final da tarde estiver avermelhado o céu, vocês sabem que no outro dia vai ter um bom clima. Se no início da manhã estiver nublado, vocês dizem, hoje vai chover, hoje vai ter chuva, vendaval.
Vocês sabem interpretar os sinais do clima, do tempo, mas não conseguem interpretar os sinais que eu estou fazendo. Eu conheço muitas pessoas que sabem interpretar muitas coisas no nosso dia, mas não têm conseguido interpretar, dar uma visão espiritual a tudo que nós estamos vivendo agora. E o meu alvo, através dessa pregação, não é dizer para você, de forma exata, olha, Deus está fazendo isso ou Deus está fazendo aquilo, mas é levar você a refletir. O que Deus está dizendo com você, para você? O que Deus tem revelado para você diante de tudo isso? Vamos pensar um pouco. Quais são as consequências dessa crise que nós estamos enfrentando? Primeira, perigo de adoecermos, sermos contaminados com o vírus, perigo de morte, perigo de sucumbirmos, perigo de perder alguém que morremos, que amamos, perder alguém que amamos para essa doença. Fiquei sabendo há pouco que pastor Sócrates, que é o diretor executivo hoje da Convenção Batista Brasileira, foi acometido do Covid-19 e está sendo tratado numa unidade de terapia intensiva, está entubado nesse momento. Inclusive quero pedir sua oração, mas é alguém que eu conheço, já estive com ele, e hoje está sendo atacado por essa enfermidade. E todos nós sabemos que podemos perder pessoas que amamos durante esses dias. Então essas são circunstâncias reais diante de nós. Além disso, além da situação da saúde, dos problemas relacionados à saúde, temos outras implicações. Por quê? Porque a forma de diminuirmos a proliferação da enfermidade é o quê? Quarentena, não saímos de casa. Mas se não saímos de casa, trabalho, questão financeira. Quem tem dinheiro guardado para passar 60 dias sem trabalhar? Pouquíssimas pessoas teriam essa estrutura. E como vamos ter acesso ao alimento, aos cuidados, se todo mundo ficar sem trabalhar? É uma situação extremamente difícil. Mas o que Deus está falando para você diante de tudo isso? Tenho pensado, irmãos, que essa situação vai desembocar em duas possibilidades em relação aos cristãos, mais especificamente o grupo que eu faço parte, a Igreja Evangélica no Brasil. Ou nós sairemos dessa situação fortalecidos, cheios de fé e de esperança, ou nós, diante de tudo isso, seremos sal e luz e vamos brilhar a luz de Jesus, e vamos manter a nossa fé acesa, e vamos crescer espiritualmente, e vamos conseguir impactar o mundo com a nossa esperança, ou sairemos dessa crise desacreditados, esmurecidos, com a nossa fé enfraquecida. Para mim, esse é o quadro que nós enfrentamos hoje. E eu acredito que a grande questão é como você interpreta tudo isso que está acontecendo, para conseguir interagir. Porque eu tenho visto muitas pessoas simplesmente cruzando os braços e dizendo assim, eu não posso fazer nada. Mas eu quero pensar com você nesse momento, que você pode fazer muita coisa. Você pode fazer muita coisa. Há muitos passos de fé que nós podemos dar como igreja nesses dias para, não vou dizer resolver o problema, porque realmente não está no nosso poder resolver esse problema, mas nós podemos amenizar, nós podemos ser luz. A luz não impede de que haja escuridão, mas ela leva a esperança, ela mostra o caminho, ela mostra a direção, e esse é, eu creio, o desejo de Deus para a igreja de hoje. Nós como igreja não nos deixarmos sucumbir diante da crise. Se nós como igreja nesse momento cruzarmos os nossos braços, olharmos só para as nossas necessidades, qual virtude há?
De que adiantou todas as pregações que você ouviu durante toda a sua vida espiritual? De que adiantou tudo que você viveu de fé, de relacionamento, manifestação, sabe? Coisas lindas que você viveu com Deus. Querido, você já parou para imaginar que tudo isso que você viveu foi justamente Deus te preparando para agora? Depois eu vou ler um texto que fala sobre isso. Mas eu queria pensar com você, de que como igreja, tem muita coisa que nós podemos fazer. Tem muitas coisas que nós podemos realizar através de tudo isso. Para quê, pastor? Para o nome do Senhor Jesus ser glorificado. Para você testemunhar a sua fé para as pessoas. Para você ser um agente de salvação e transformação. Veja comigo um texto que está lá no livro de 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 7. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Hoje é domingo de paz, nós estamos chegando ao domingo de Páscoa, e nós estamos comemorando que é a ressurreição de Jesus. Por uma viva esperança, através da ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso, vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos de todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovada que a fé de vocês, que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, e genuína, e resultará em louvor e glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Pedro está dizendo o seguinte para a igreja: irmãos, nós estamos passando por todo tipo de crise, de luta, de perseguição, de adversidade. Mas tudo isso, se você continuar crendo em Jesus, proclamando, confessando Cristo como teu Senhor e Salvador, depositando sua fé e sua esperança nele, tudo isso vai ser revertido em glória a Deus e louvor ao nome do Senhor. Essa crise tem o poder de levar eu e você a confiarmos, a enaltecermos, engrandecermos o nome do Senhor Jesus. Como nós vamos encerrar? Como nós vamos estar quando terminar essa crise? Vai depender do que você fizer. Não vai depender do que a ciência vai fazer. Não vai depender do que o governo estadual, federal, municipal vai fazer. Não vai depender do que o seu líder religioso vai fazer. Vai depender da minha e da sua atitude mediante essa crise. Momentos difíceis, momentos de crise, momentos de adversidade, são momentos ímpares para que pessoas ousadas, corajosas, surjam e façam a diferença. E se eu e você pudéssemos ver essa situação agora como uma grande oportunidade para alcançarmos pessoas? Sim! Talvez você diga: pastor, mas eu não posso ir na casa de ninguém. Verdade. Mas você pode espalhar mensagens de esperança. E quando eu digo isso, eu não estou falando de você pegar e ficar compartilhando pregação de outras pessoas, não. Você mandar uma mensagem de esperança para pessoas da sua família. Você abrir a Bíblia na sua casa e fazer um culto cheio de fé, cheio de esperança com os seus. Você espalhar amor na vida das pessoas que estão perecendo. Você ajudar pessoas através de tantas coisas que nós podemos fazer durante esses dias. Olha só, o que nós podemos fazer para glorificar o nome do Senhor durante essa crise? Orarmos, investirmos nosso tempo em oração,
Nós temos 3 momentos de oração, das 5 às 6, do meio-dia à 1 da tarde e das 6 às 7. Se engaje nisso. Amanhã vai ter um relógio de oração. Talvez você não possa vir aqui. Quer dizer, hoje, né? Hoje é domingo. Hoje está acontecendo um relógio de oração. Ore. O presidente da República proclamou um jejum. Eu sei que muitos não concordam, muitos acham isso ou aquilo, mas eu queria que você pensasse na realidade de que a maior autoridade do país reconheceu a necessidade da intervenção de Deus. Irmãos, eu sempre orei e pedi para Deus isso. Eu sempre achei assim, o cúmulo, um absurdo, as pessoas que têm a responsabilidade e a autoridade sobre nós não temerem a Deus, não se dobrarem diante do Altíssimo. Pessoas que zombavam de Deus nos governaram durante um tempo atrás, pessoas que zombavam da igreja. Hoje nós temos alguém que teme a Deus, ainda que ele seja assim ou assado, eu não me importo. O que me importa, na verdade, é a capacidade desse homem de dizer: eu preciso da ajuda divina. Para mim isso já é o suficiente para mim engajar com ele. E querer também que outras pessoas orem e jejuem, porque eu creio que Deus se compadece de pessoas humildes que buscam a Ele. Você pode orar, você pode jejuar, você pode aconselhar pessoas de forma virtual. Você conhece pessoas do seu convívio que estão passando um momento de extrema crise. Ore por elas, mas tente manter relacionamento. Fale do amor de Deus, fale da misericórdia de Deus, leve palavras de esperança. Nós podemos inundar. Irmãos, tem tanta gente se prestando ao desserviço de mandar notícias ruins, de promover caos, medo, incerteza. A gente como igreja pode fazer diferente, né? Palavras de amor. Hoje eu recebi um cântico de um hino, pastor Ronildo Valim. Falei, que legal isso. Vamos mandar boas mensagens, boas palavras. Você está percebendo que tem alguém lá que está triste, está oprimido, está deprimido? Entre em contato, fale com essa pessoa. Ore por ela, ore junto com ela. Liguei para você, eu estou nessa mensagem do WhatsApp para você, para te dar uma palavra de esperança. Jesus te ama. Isso vai fazer diferença, amém? Vai fazer diferença. Pastor Wilson postou um vídeo no grupo da nossa igreja, convidando os irmãos que puderem trazer alimento. Nós vamos fazer cestas básicas, nós vamos doar alimento, nós vamos doar remédios. Temos que ajudar as pessoas que perecem. Aí é onde eu falo para você. Quando nós não estávamos em tempo de crise, era mais fácil ajudar, porque agora a renda de todos diminui nesse período. Há uma incerteza muito grande em muitas pessoas estarem preocupadas com suas próprias necessidades. Mas tem pessoas que não têm nada, não têm nem acesso a um crédito. E eu e você como igreja? Sabe, irmãos, a gente como igreja sempre viveu debaixo de muita prosperidade e bênção. Para quê? Para abençoar. Somos dispenseiros do Senhor. Então abra sua mão, seu coração, para abençoar pessoas. Eu espero conseguir, irmãos, juntar muitos e muitos quilos de alimento aqui, para conseguir abençoar muitas pessoas. Nós vamos fazer isso em nome de Jesus, porque esse momento agora, nós ainda estamos iniciando esse processo, ainda tem muitas semanas de crise para a gente passar, e quando terminar ela, até se restabelecer o comércio, a indústria, o agronegócio, a prestação de serviço, vai ser todo um processo, e nós como igreja temos uma grande oportunidade de fazer a diferença, de mostrar que a nossa fé não está engessada, de que nós não somos apenas relevantes no momento de que o país está prosperando, de que há bonança, não. No momento da crise, a igreja se levanta e diz: eis, estamos aqui para abençoar você, para te dar um alimento, para te dar uma roupa, para te dar um remédio, para orar por você, para te dar uma palavra de esperança, uma palavra de vida, uma igreja que faz a diferença onde ela está. É para isso que o Senhor nos chamou. E nós temos a grande oportunidade, irmãos, de fazer toda a diferença. O governador de estado acabou de editar uma lei
exigindo que todos usem máscara. Eu já tinha percebido que o negócio da máscara ia se tornar obrigatório. E já fui atrás pesquisar. E tem empresas aqui na nossa cidade que estão se organizando para fazer. E eu queria desafiar você, irmã ou irmão que entende de costura. Vamos fazer máscara para doar. Sim. Pastor, eu não tenho matéria-prima. Você não sabe costurar igual eu? Você não tem máquina de costura igual eu? Vamos ver quem tem. Vamos comprar o material e doar. Vamos ajudar os que perecem. Vamos ser a igreja que vai até... Nós não estamos escondidos em casa esperando a crise passar. Nós estamos orando e trabalhando para cooperar para que a crise passe. Essa é a diferença. Essa é a postura de uma igreja que está atenta à necessidade das pessoas. A igreja que se move, a igreja que não está parada. Nós não estamos parados, irmãos. Nós estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance para conseguir diminuir o tamanho dessa crise, para conseguir diminuir o tamanho de sofrimento das pessoas que estão à nossa volta, para que o nome do Senhor seja glorificado. O meu desejo é que, ao terminar tudo isso, quando passarmos por tudo isso, as pessoas olham e percebam o quanto a igreja de Jesus é importante nos nossos dias. O quanto a igreja de Cristo é poderosa nas suas atitudes, no seu amor, na sua compaixão, na sua capacidade de fazer a diferença. É para isso que o Senhor nos colocou aqui nessa terra, senão a gente já estava no céu, porque lá não tem coronavírus, lá não tem crise, lá não tem dificuldade. O Senhor nos deixou aqui para fazermos a diferença. É isso que Ele espera de nós. Pense comigo. Quando é que a luz mais brilha? Eu estou num ambiente aqui todo iluminado. Se eu ligar a luz do meu celular aqui, não vai fazer a menor diferença. Mas se eu tivesse entrado nesse lugar, tudo escuro, e eu ligasse a luz do meu celular, aqui estaria uma luz muito útil para me ajudar. Quando a igreja é mais relevante? Em tempo em que tudo está bem? Em tempo que as pessoas estão se sentindo seguras? Tenta evangelizar um cara sentado num boteco e tenta evangelizar um cara dentro do hospital. Tenta falar do amor de Deus para uma pessoa que está numa rave e tenta falar para uma pessoa do amor de Deus para uma pessoa que está no velório. Tenta falar do amor de Deus para uma pessoa que está assistindo um jogo de futebol e tenta falar para uma pessoa que está sentado, esperando do lado de fora, num hospital, onde alguém que ela ama está passando por uma cirurgia grave. A crise é uma oportunidade das pessoas abrir o seu coração para Deus. E o meu medo, irmãos, é que a igreja perca essa oportunidade. Nós não somos a primeira geração que está passando por crise, não. Quando a gente olha a história do cristianismo, nós vamos ver isso. Mas nós somos a geração que está na vitrine. Pelo menos no nosso país, o evangelho nunca foi tão relevante. O evangelho nunca chegou aos patamares que está tendo hoje. E o meu medo é que a gente perca isso. O meu medo é que a gente se perca nisso. O meu medo é que a gente fique tão preocupado com a nossa estrutura eclesiástica, com as nossas práticas religiosas, com os nossos, as nossas conferências, as nossas reuniões, os nossos ministérios múltiplos, e perca uma grande oportunidade de mostrar para o mundo que está em crise que a resposta é Jesus, que existe um Senhor que morreu na cruz para salvar a humanidade, que existe sim uma mensagem que pode levar paz, alegria, amor, e ela não está presa, ela está viva. Jesus Cristo vive e reina e governa, e no meio da crise Ele é Deus. No meio do caos, Ele reina e governa. Eu quero encerrar essa meditação com você, lendo um texto que está lá em Esther, capítulo 4,
do verso 12 ao verso 16. Diz assim: quando Mardoqueu recebeu a resposta de Ester, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe, se não foi para um momento como este, que você chegou à posição de rainha. Então Ester mandou uma resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã, e jejuem em meu favor, não comam, não bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, e ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. Se você conhece um pouco da história de Ester, você vai se lembrar que ela foi escolhida para se casar com o rei Assuero, e que o rei não tinha intimidade com ela. Ela foi escolhida no meio do povo, e enfim, Ester era uma moça que se casou com um rei, mas que não tinha nenhuma liberdade ou autoridade sobre esse rei. Esse rei simplesmente colocou ela lá do seu lado para cumprir uma exigência em relação à estrutura, para satisfazer a questão cultural. Ele não tinha nenhum vínculo com Ester. Ester não era a mulher, Ester não tinha o coração desse rei. E por isso ela sabe que se ela pisasse na bola, ela poderia morrer. Acontece que esse rei, ele terceiriza o seu reinado para um homem chamado Amã, que odiava os judeus, e esse cara manda fazer um edito mandando matar todos os judeus. E o tio de Ester manda um aviso para ela: Ester, nós estamos num tempo de crise, nós estamos enfrentando um momento de profunda luta, e você está numa posição privilegiada, Ester. Sabe, irmãos, eu acredito de verdade que a igreja de Jesus tem uma posição privilegiada no meio de tudo isso. Por quê? Porque nós temos fé, porque nós temos esperança, porque nós temos o Espírito Santo, porque nós temos a Bíblia, a Palavra de Deus, porque nós temos, irmãos, sido alimentados com o pão do céu há tanto tempo. Nós temos desenvolvido a nossa fé, nós temos crescido na graça e no conhecimento do Senhor, nós temos em quem nos agarrar no momento de aflição, diferente daqueles que não creem. Agora, assim como Ester estava numa posição privilegiada, a igreja está numa posição privilegiada. Eu e você estamos. E porque nós estamos numa posição privilegiada, nós não podemos cruzar os nossos braços. O que você pode fazer? Eu vejo muitas pessoas querendo ser cuidadas, querendo ser amadas, querendo ser socorridas, querendo ser ajudadas, querendo ser ouvidas. Mas você não é apenas um poço que recebe e guarda, você tem que ser um canal. E Deus vai multiplicar o que você tem quando você se colocar como instrumento para abençoar os próximos. Quando Mardoqueu manda o seguinte recado para Ester: Ester, se você não fizer nada, Deus tem os meios dele. Deus não precisa de você. Deus não precisa da igreja brasileira para resolver toda essa crise. Ele está no controle. Mas imagine como vai ser poderoso, como vai ser impactante a nação brasileira perceber que há uma igreja poderosa, uma igreja empoderada pelo Espírito Santo, uma igreja cheia de graça, cheia de confiança em Deus, que no momento de crise e de dificuldade se levanta e diz: nós fomos preparados para isso, para vencer essa crise, para vencer essa luta, para fazer a diferença, para abençoar as pessoas. Irmãos, eu creio que nós estamos diante de uma grande oportunidade, que o Espírito Santo de Deus mostre para você o que você pode fazer.
Que você não tenha medo, que você faça a sua parte. E que o Senhor seja glorificado na minha e na sua vida. Como disse Mardoqueu, quem sabe, não foi justamente para tudo isso que o Senhor nos preparou. Eu creio, o Senhor nos preparou para vencer essa crise. E nós vamos vencer ela no poder e no nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família. Deus abençoe seu ministério. Que você não se sinta em nenhum momento desamparado, mas cheio de fé e de esperança para superar todas as dificuldades. Vamos orar? Querido Deus, eu não sei, Senhor, quantas pessoas vão ter acesso a essa pregação, mas eu sei, Deus, que pela Tua infinita graça e misericórdia, o Senhor pode fazer essa simples mensagem mudar pessoas que estão com o coração agora aflito, ou que ainda não entenderam que o Senhor está as convidando para fazer algo grande, para fazer algo transformador, algo que resulte na mudança e na cura, algo que glorifique o Teu nome e abençoe muitas pessoas. Que através dessa simples pregação, Pai, pessoas sejam transformadas, despertas, alcançadas, e que no nome de Jesus nós venhamos fazer grandes coisas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam estar sendo tocadas pela palavra de Deus. Em nome de Jesus, eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar chegando até você. Que você nesse dia possa estar em oração, em jejum, clamando e suplicando, porque Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio. Em nome de Jesus.